Olá, bom dia, sexto ano, tudo bem? Na aula de hoje de matemática, vamos revisar o capítulo 5 sobre figuras geométricas planas, ou seja, a gente vai relembrar conceitos associados a retas, ângulos, triângulos e quadriláteros. Bora iniciarmos? Por favor, abram a apostila na página 157 para completar as lacunas do que estudamos neste capítulo. Combinado? Então, olha, de acordo com as medidas, os ângulos podem ser classificados em reto, ou seja, era aquele ângulo de 90 graus. Agudo, que era um ângulo menor do que 90 graus. Obtuso, que era um ângulo maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. Ou raso, que era aquele ângulo igual a 180 graus, ou seja, meia circunferência, tá? Agora, com relação às retas. Lembra que caiu na folhinha da atividade questões de verdadeiro ou falso com relação ao conceito de retas paralelas e perpendiculares? Vamos relembrar? Ó, se duas retas estão no mesmo plano e não se cruzam, dizemos que elas são paralelas. Então, não existe ponto em comum entre retas paralelas, tá? Mas, se elas se cruzarem e o ângulo formado entre elas for reto, dizemos que elas são perpendiculares, tá? Agora, com relação aos polígonos, lembra que a gente poderia classificá-lo em convexo e não convexo? Então, vamos lá. Um polígono é convexo quando qualquer reta que passa pelo seu interior corta seu contorno em apenas 2 pontos, tá? E, se existir uma reta que corta o contorno em mais de 2 pontos, esse polígono é não convexo, tá ok? Bem simples esse conceito. Dando continuidade, agora aqui nesse quadradinho em rosa, se um polígono tem todos os lados com o mesmo comprimento e todos os ângulos internos com a mesma medida, dizemos que ele é regular, ok? Agora a gente vai falar sobre triângulos, que tem várias classificações, vocês lembram? Olha, de acordo com a medida de seus lados, os triângulos podem ser classificados em... Lembrando que esse tipo de exercício também caiu lá nas folhinhas da atividade, né? Então, equilátero era aquele triângulo que tinha todas as medidas iguais, tá? Já o isósceles era um triângulo que tinha pelo menos 2 lados com medidas iguais e um era diferente. E já o escaleno era aquele triângulo em que todos os lados tinham medidas diferentes, lembram? E a gente pode também classificar os triângulos de acordo com os seus ângulos internos. Então, ele recebia 3 tipos de classificação. Acutângulo, são nomezinhos bem diferentes, né? Mas o acutângulo era aquele que tinha todos os ângulos internos agudos, ou seja, menor do que 90 graus. Retângulo era aquele triângulo que tinha pelo menos um ângulo interno reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. E obtusângulo era um triângulo que tinha um ângulo interno obtuso, ou seja, um ângulo interno maior do que 90 graus e menor do que 180 graus, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre os quadriláteros. Também caiu questões lá na folhinha sobre os quadriláteros. Um quadrilátero com apenas um par de lados paralelo é chamado trapézio, ok? E os paralelogramos são quadriláteros que têm 2 pares de lados paralelos e podem ser classificados em quadrado, retângulo ou losango. Vamos relembrar o que quer dizer isso? Olha, quando ele é classificado em quadrado, quer dizer que todos os ângulos internos são retos, ou seja, eles têm lados com a mesma medida e ângulos internos iguais a 90 graus. O retângulo dizia que os 4 ângulos internos são retos, tá? Mas aí as medidas podem variar, não precisam ser iguais. Já o losango, os 4 lados têm a mesma medida, tá? E aí, por fim, nesse capítulo, a gente viu o conceito de simetria. E aí, com relação a esse assunto, ó, temos a seguinte afirmativa. 2 figuras podem ser simétricas em relação a um eixo. Nesse caso, dizemos que elas são simétricas por reflexão.
Tá ok, pessoal? Por hoje é só. A gente então recapitulou alguns conceitos importantes relacionados a retas, a polígonos, a triângulos, quadriláteros, a simetria. E é isso, pessoal. A aula de hoje é bem curtinha, só para revisar rapidamente o capítulo 5 e meta da aula de hoje fazer a correção das atividades desse capítulo. Por hoje é só, pessoal, e até a próxima!